Olhando à nossa volta, estamos cercados de obras públicas, desde as de infraestrutura, como rodovias e aeroportos, a escolas, hospitais, prédios do governo. Muitas são obras imensas com grandes impactos no nosso dia a dia. Obras públicas são investimentos necessários para o bem-estar de todos, mas que podem ser o caminho dos maiores desvios de verbas e desperdícios. E quando essas obras simplesmente não terminam? O que acontece quando canteiros que pareciam trazer a solução passam a ser motivo de dor de cabeça e prejuízo? Eu te convido para voltar comigo ao início dos anos 90 aqui no Brasil. À época, o TCU já havia dado alerta sobre a liberação de dinheiro para novas obras em detrimento da conclusão dos projetos que já haviam começado. No ano de 1995, a Câmara dos Deputados pediu que o TCU mapeasse as obras inacabadas na região Nordeste. O resultado? A identificação de mais de 500 obras públicas abandonadas, onde já tinham sido investidos mais de R$1 bilhão. Para concluir tais obras, o tribunal verificou a necessidade de investimento de mais R$2 bilhões e apontou como principais irregularidades a falta de planejamento e de previsão de recursos. Foi nesse contexto que o TCU criou um plano anual de fiscalização de obras públicas, com um relatório consolidado para embasar a decisão do Congresso Nacional sobre o orçamento federal para obras públicas. Esse plano é o Fiscobras e é sobre os 20 anos desse trabalho tão importante para a proteção do seu dinheiro, do dinheiro público, que a gente vai falar agora no Eu Fiscalizo. Em 1995, um ano importante nessa história. Nesse ano, tanto a Câmara quanto o Senado pediram ao TCU um diagnóstico das obras inacabadas pelo país. Esse contexto foi um contexto político de muita efervescência e aí, claro, que isso motivou as forças políticas, tanto da Câmara dos Deputados como também do Senado Federal, a fazerem uma solicitação muito importante para o Tribunal de Contas da União, para que reforçasse essa interação com o Tribunal de Contas da União. Exatamente que houvesse uma fiscalização mais próxima da questão da execução das obras públicas, que nós sabemos que em grande parte os processos de corrupção, os processos de falta de transparência na aplicação dos recursos públicos estão aí na execução de obras públicas. Então esse foi um marco muito importante da democracia e, obviamente, daquilo que está estabelecido na Constituição Federal pudesse cada vez mais ser aprofundado pela ação conjunta das casas legislativas com o TCU. A situação era tão caótica em 1995 que não era possível saber quanto seria necessário para terminar as mais de 2.200 obras inacabadas pelo país, que já representavam gastos de mais de R$10 bilhões. Uma comissão especial do Senado solicitou que o TCU auditasse as prioritárias e estabelecesse um programa permanente de auditorias em obras, que viria a ser o Fiscobras. Eu penso que os órgãos de controle, incluídos os tribunais de contas, a partir de um certo momento decidiram agir de maneira mais enérgica. Então eu acho que eles se aparelharam melhor, implementaram instrumentos mais adequados de fiscalização, de auditoria, de inspeção, e isso, a meu ver, responde em grande medida pelo incremento desse tipo de ação, que em último caso vem a favor da coletividade, na medida em que é dinheiro público que está sendo desperdiçado, e é muito importante que os órgãos de controle possam detectar essas irregularidades e apurar as responsabilidades devidas. Foi quando, então, o TCU criou uma divisão técnica especializada na fiscalização de obras e serviços de engenharia e começou a dar o exemplo de dentro de casa. Ao levantarmos todas as informações, tínhamos as obras paralisadas por irregularidades e obras paralisadas por falta de orçamento. O TCU estava construindo um anexo, o primeiro anexo, e a obra estava paralisada por falta de orçamento.
Como a pergunta era uma pergunta aberta, todas paralisadas, a nossa informação incluiu o Tribunal de Contas da União para o Congresso. Só que o Congresso, na informação, e os jornalistas também, considerou tudo um bojo só. Está tudo com problema, né? E aí foram considerados os auditores que colocaram essa informação para o Congresso e para a mídia, né, como xiitas, aquelas pessoas que querem detonar tudo, querem acabar com tudo, não vêm, passam por cima de tudo. E nós interpretamos de uma forma, não nesse sentido, e sim que fomos extremamente éticos, né? Se a pergunta era verificar se uma obra estava inacabada, estava paralisada, dissemos todas as obras, inclusive a nossa própria obra, que estava paralisada em virtude da falta de recurso orçamentário. Para chegar a como funciona o Fiscobras, é preciso explicar brevemente as principais leis orçamentárias do país. Todo ano, o Congresso prepara uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, para o ano seguinte. Essa lei estabelece metas e prioridades no orçamento e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, ou LOA, que é a lei que vai fixar o orçamento federal para o próximo ano. Voltando ao nosso histórico, o ano de 1997 pode sim ser considerado o primeiro do Fiscobras, embora esse nome só tenha surgido no ano seguinte. Foram 192 auditores envolvidos, 96 obras fiscalizadas e 2 bilhões e 200 milhões de reais também alvos de fiscalização. Depois desse trabalho, 21 dessas obras nas quais o TCU encontrou irregularidades entraram para o quadro bloqueio da LOA, uma lista de obras que, por suspeita de irregularidade grave, não deveriam receber mais recursos naquele ano. Vale lembrar que a aprovação da LOA e a paralisação dessas obras é feita pelo Congresso com base nas informações fornecidas pelo Fiscobras. De lá para cá, os números e os índices de desempenho mostram que o alcance do Fiscobras e o volume de recursos públicos economizados tende a aumentar ano a ano, e a fiscalização de obras públicas tornou-se uma das prioridades do tribunal. A partir dessa fiscalização que é feita pelo Fiscobras, nós temos uma possibilidade de aperfeiçoamento, inclusive do ponto de vista da LDO, para que se tenha mais eficiência, e também da própria construção da lei orçamentária para o ano seguinte. No começo, esse tipo de auditoria focava muito no diagnóstico de problemas que ocorriam nessas obras, as obras pontuais. Isso foi evoluindo e hoje esse diagnóstico já foi bem feito, ou seja, está bem mapeado os problemas das obras públicas. E esses órgãos de controle, quando fazem esse tipo de programa, a gente foca mais em tentar dar aos órgãos gestores um rol de informações e de sugestões que sejam estruturantes ao aperfeiçoamento da gestão desses contratos. No próximo bloco, os casos mais emblemáticos e os reflexos práticos do Fiscobras na vida de cada um de nós. Como o programa tem mudado nos seus 20 anos de história. A gente volta já já.